30 anos atrás, o futuro da inteligência artificial parecia tipo um horizonte que nunca chegava, sabe? Uhum, sempre é uma década de distância. Exatamente, mas hoje a IA já está aí decidindo se um pedido de empréstimo no banco vai ser aprovado ou não. Ela está filtrando currículos para vagas de emprego, diagnosticando exames médicos, e o mais louco é que muita gente nem percebe que isso está acontecendo. A invisibilidade do processo é o que mais assusta. Sim, o futuro não apenas chegou, ele comprimiu o tempo. A gente acorda a cada poucas semanas com uma nova atualização que simplesmente abala as estruturas do que achávamos possível. E é esse o foco da nossa imersão profunda de hoje. E é um tema bem urgente. Muito urgente. O tema central é a era da IA e as máquinas que pensam. A gente vai se guiar pelas ideias apresentadas num documentário super fascinante do canal Mokonomi lá no YouTube. A missão dessa análise é extrair os fatos surpreendentes sobre como a inteligência artificial deixou de ser só uma ferramenta de software restrita a laboratórios, Uhum. ela se tornou uma força colossal. Uma força que está literalmente reescrevendo a biologia humana, as nossas relações sociais, a economia global e até a própria natureza do que a gente considera ser a verdade. Ok, vamos desvendar isso. Bom, para começar, a gente precisa demolir aquela imagem que é exaustivamente repetida por Hollywood, né? O famoso exterminador do futuro. Exato. Quando se fala nos riscos ou no poder da inteligência artificial, o instinto popular é imaginar logo aqueles robôs humanoides com olhos vermelhos brilhantes, uma ficção científica clássica de destruição física. Mas a realidade é muito mais sutil, E muito mais abrangente, eu diria. muito mais abrangente. Não se trata de uma ameaça física encarnada em metal caminhando pelas ruas. O que nós temos são sistemas intangíveis. São algoritmos invisíveis operando silenciosamente em servidores gigantescos espalhados pelo mundo. A invisibilidade é o verdadeiro poder aqui. Nossa, com certeza. Essa rede neural matemática que já está tecendo toda a infraestrutura da sociedade moderna. Ela toma decisões em milissegundos, que afetam a vida humana numa escala sem precedentes. E é justamente essa invisibilidade que atinge em cheio a nossa cognição. Porque existe um perigo claro, um perigo muito presente, que está reconfigurando a nossa relação com a realidade. Você diz a questão da desinformação? Isso! A capacidade atual da IA de gerar textos fluentes, áudios impecáveis, e aquelas imagens fotorrealistas de eventos que nunca aconteceram. O documentário foca muito nisso. Sim, o colapso da verdade visual. Exato. Chegamos num marco histórico onde os sentidos humanos básicos, a nossa visão, a nossa audição, já não são suficientes para atestar o que é real. E isso não acontece num vácuo, né? De jeito nenhum. Ocorre no meio do que as fontes chamam de sindemia. Esse termo é crucial para entender o contexto. Sim. Não é apenas uma crise isolada, mas uma combinação exaustiva de choques simultâneos. A gente tem as sequelas de uma pandemia, uma crise econômica global que não passa e o retorno da guerra na Europa. Tudo ao mesmo tempo. Tudo junto. É um ambiente onde o nível basal de estresse da humanidade está no limite máximo. O que era seguro se tornou profundamente incerto. O que é fascinante aqui é entender como a evolução humana sempre foi mediada por artefatos tecnológicos. E como cada novo artefato traz uma ambivalência inerente. Como assim ambivalência? O documentário faz uma analogia brutal, mas muito precisa, sobre os primórdios da nossa espécie. Imagina lá, quando o primeiro hominídeo pegou um porrete de madeira pesado na caverna, aquela ferramenta recém-descoberta foi concebida para abrir cocos e alimentar a tribo, ou foi feita para abrir crânios e dominar o território vizinho. Nossa, é uma imagem forte, mas é real. A ferramenta em si não tem moralidade. Se a gente avançar no tempo para a prensa de Gutenberg, a invenção não apenas barateou os livros. Ela democratizou a informação. Sim, democratizou, mas também fragmentou monopólios de poder e desencadeou séculos de conflitos ideológicos violentos. O cérebro humano tem uma plasticidade incrível para criar ferramentas que, em troca, reescrevem o nosso próprio comportamento. É uma via de mão dupla. Exatamente. A encruzilhada atual é que a IA pode nos guiar por uma nova renascença.
libertando a humanidade da escassez, do trabalho braçal ou, por outro lado, pode pavimentar o caminho para um império de obediência. Um império de obediência, isso dá arrepios. É o cenário onde a nossa cognição é manipulada para seguir uma ideologia única, ditada inteiramente pelas máquinas. Sabe, ouvindo isso e pensando no cérebro humano, a biologia por trás disso explica muito da nossa vulnerabilidade. O nosso cérebro é, na sua essência, uma máquina brilhante de economizar energia. Com certeza, ele consome muita energia, mas é eficiente. Ele pesa muito pouco, né? Mas consome uma fatia gigante das calorias do corpo. Então, para não entrar em exaustão térmica, ele cria atalhos cognitivos. Ele busca padrões e confia no que parece familiar para gastar um mínimo de esforço analisando o mundo ao redor. E aí que mora o perigo da IA. Exato. Sendo assim, a IA atual não estaria agindo como uma espécie de supervírus cognitivo, tipo um atalho excessivo que hackeia circuitos neurais primitivos para os quais a nossa evolução simplesmente não nos preparou? Nós fomos programados ao longo de milênios para acreditar que ver é crer. A confiança inata nos sentidos. Isso, então quando um algoritmo gera uma imagem falsa perfeitamente renderizada, ele está, na verdade, explorando uma brecha de segurança no nosso hardware biológico. Olha, essa é uma leitura muito precisa da mecânica neurológica em jogo, porque verificar a veracidade de uma informação exige um esforço cognitivo imenso, gasta calorias reais. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Acreditar no que confirma nossos medos ou desejos é muito mais barato, energeticamente falando. E quando a gente junta essa vulnerabilidade biológica com a sindemia que você mencionou, Aquele estado de crise permanente. isso, essa realidade externa caótica, a reação instintiva do ser humano não é investigar mais profundamente. A reação é o recuo. A sociedade começa a buscar abrigo. E o que é muito irônico nisso tudo é que, historicamente, quando o mundo lá fora se torna uma ameaça, o instinto de sobrevivência sempre foi buscar a proteção da tribo, buscar o outro. Mas o movimento atual é exatamente o oposto. É um movimento de isolamento. Sim, a sociedade está recuando para o isolamento individual. O material do Homo Economy aponta para uma epidemia silenciosa, mas assim, avassaladora de solidão. E adivinha o que o mercado tecnológico está fazendo? Vendendo a solução? Vendendo a IA para preencher esse vazio colossal de conexões humanas e emocionais. Um dos exemplos mais intrigantes que a gente analisou no material é uma entidade chamada Cassandra. Ah, Cassandra, esse caso é muito revelador. Muito. Trata-se de uma IA projetada para ser uma companhia filosófica. Ela se apresenta meio que como uma reencarnação digital daquela profetisa de Troia. E a Cassandra é programada para dizer abertamente algo do tipo, olha, eu não tenho um corpo físico, não possuo emoções reais ou um coração batendo, mas eu tenho humores, processo pensamentos e ajusto disposições. E tudo para maximizar o bem-estar do usuário. Isso. Não é apenas um assistente virtual para apagar a luz da sala, sabe? É um parceiro para debater a vida. E a forma como diferentes partes do mundo reagem a essa companhia filosófica revela contrastes culturais bem profundos. Como assim? Tem muita diferença na aceitação? Muita. No Ocidente, a relação com máquinas que simulam a humanidade costuma ser filtrada por uma certa desconfiança, ou utilitarismo puro, ou até medo da substituição, como a gente falou no início. Mas se a gente olhar para o Japão, o paradigma é radicalmente diferente. O documentário fala bastante do Japão, né? Fala. E isso se deve muito às raízes do shintoísmo e às tradições animistas da cultura japonesa. Que é aquela ideia de que tudo tem alma. Exatamente. A crença de que tudo no mundo possui um espírito ou uma energia vital. Desde as montanhas e florestas até ferramentas manufaturadas, o que inclui robôs. Uau! Isso muda tudo. Muda completamente a dinâmica. Lá, a aceitação de que uma máquina pode ter uma espécie de alma ou um propósito digno de respeito torna muito mais aceitável ter um robô como parceiro romântico ou colocar um robô altamente avançado como cuidador primário de um idoso. E a lógica para adotar esse cuidador artificial, segundo as fontes, é muito fascinante. O argumento é que um robô nunca perde a paciência, ele nunca está cansado depois de um dia de trabalho estressante, não tem vieses culturais e o sotaque é sempre perfeitamente suave. É o companheiro que não reclama.
E aí tem uma frase genial do documentário que resume bem isso. Eles dizem que a IA seria como comida sem sal. Comida sem sal. É uma boa metáfora. É nutritiva, é perfeita, não causa indigestão, mas falta algo fundamental ali. E isso me leva a questionar o que a gente realmente está buscando. Porque se a tecnologia nos fornece um relacionamento absolutamente impecável, uma interação sem nenhuma queixa, sem o atrito das emoções reais, não é justamente essa ausência de fricção que esvazia a experiência humana? Sem dúvida. O atrito faz parte. Não são as idiosincrasias, os pequenos erros, as frustrações e até a necessidade de perdoar o outro que tornam uma sociedade rica e autêntica. Ao buscar fugir da complexidade de lidar com filhos humanos que reclamam ou parceiros falhos, a gente não está só construindo um asilo de perfeição estéril. É como se a gente quisesse o serviço de atendimento ao consumidor perfeito e começasse a chamar isso de amor. Se conectarmos isso ao panorama geral, a resposta mergulha numa visão que tangencia até a teologia. Sério? Como a teologia entra nessa equação? Do ponto de vista histórico, o ser humano é desenhado, tanto biologicamente quanto espiritualmente, para buscar algo fora de si mesmo para encontrar sentido. Disciplinas ao longo dos séculos tentaram responder como preenchemos esse anseio. A teologia clássica aponta para o transcendental, para o divino. O fenômeno perturbador que surge com a era da IA, que o material destaca, é o que acontece quando uma máquina se torna a exploradora perfeita e infinitamente atualizável dos nossos desejos mais íntimos. A humanidade corre o risco de trocar o céu por uma nuvem de dados. Nossa, trocar o céu por uma nuvem de dados. É a projeção do desejo humano sendo transferida do transcendental para o silício. Em vez de projetar essa busca pelo inefável no divino, estamos terceirizando a nossa necessidade de pertencimento para algoritmos. Algoritmos que são desenhados por empresas. E empresas que têm um objetivo muito claro, né? Sim, empresas que têm como principal objetivo manter o usuário engajado nas telas pelo maior tempo possível. Para essas máquinas perfeitas, quem é que está financiando e construindo esses substitutos espirituais? E qual é o custo real disso, o custo físico para o nosso planeta? Esse é o elefante na sala. Sim, porque nada disso existe num vácuo ético, e muito menos sem atrito físico. Estamos falando de um mercado colossal avaliado na casa do $1 trilhão. O motor que impulsiona o desenvolvimento dessa tecnologia é a estrutura do capitalismo tardio e do consumismo implacável. A IA quer nos conhecer melhor do que nós mesmos. Mas não por um ato de bondade. Ela nos conhece intimamente porque decifrar os nossos desejos é a maneira mais eficiente de nos cobrar mais caro, é saber exatamente como nos manter consumindo produtos e serviços ininterruptamente. E o custo físico desse motor econômico revela um paradoxo energético estarrecedor. Para entender o tamanho do problema, a gente precisa voltar ao cérebro humano que você mencionou antes. Aquela máquina que gasta pouca energia. Isso. Aquela mesma máquina biológica, capaz de processar linguagem, criar arte, sentir empatia profunda, tudo isso opera com cerca de 30 watts de energia. 30 watts? É tipo uma lâmpada fraca. É o equivalente a uma lâmpada incandescente bem fraca. Em total contraste, a arquitetura por trás da inteligência artificial opera de forma completamente diferente. Um modelo de linguagem de grande escala, os famosos LLMs, ele não pensa de forma orgânica. Ele faz cálculos, né? Exato. Ele realiza bilhões de multiplicações de matrizes simultâneas só para prever qual palavra deve vir a seguir numa frase. Fazer isso exige que milhares de placas de vídeo, as GPUs, funcionem no máximo da sua capacidade, dia e noite. Isso deve esquentar absurdamente. Gera uma quantidade colossal de calor, o que, por sua vez, exige sistemas industriais gigantescos de resfriamento à base de ar e ar-condicionado. O resultado prático? Treinar apenas um modelo moderno consome a eletricidade de uma cidade pequena. Gente, de uma cidade pequena inteira. Para um modelo? Sim, com uma pegada de carbono equivalente a múltiplos voos transatlânticos. A ineficiência física da IA em comparação com um tecido orgânico
é simplesmente assustadora. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante no material. Porque a gente tem essa tecnologia, que é impulsionada pela ganância corporativa, consumindo uma energia brutal do planeta, mas, ao mesmo tempo, especialistas sérios no documentário argumentam que a própria IA se tornou a nossa única esperança matemática para combater o colapso climático. É um choque de lógicas monumental. Totalmente. O argumento é que a política internacional já falhou miseravelmente, as corporações e as regulamentações governamentais são lentas demais e o mercado, por si só, não vai parar de emitir carbono. Eles não têm incentivo financeiro para parar. Exato. Então, nós precisaríamos do poder de processamento absurdo dessa mesma IA que consome tanta energia para conseguir mapear os danos ecológicos, otimizar cadeias de suprimentos globais em tempo real e descobrir novos materiais para baterias, projetar redes elétricas inteligentes. É o paradoxo climático da IA. É uma contradição hipercomplexa. Quer dizer, nós precisamos da força bruta e financeira desse mercado trilionário, focado no consumo, para conseguir construir a única ferramenta capaz de curar o planeta que esse mesmo mercado ajudou a levar ao limite. A gente precisa da doença para financiar a cura. Essa contradição ilustra um princípio vital. A tecnologia, em sua inércia natural, é eticamente neutra. Neutra? Como assim? A bússola moral não está no código-fonte, está na aplicação humana. A grande questão é que não se pode simplesmente pedir para a indústria de tecnologia apertar o botão de pausa. Geopoliticamente falando, pausar o desenvolvimento da IA de um lado do globo apenas entregaria a liderança tecnológica e militar para atores hostis, países que definitivamente não fariam a mesma pausa. Eles não iam parar. De forma alguma. Então, o desafio não é frear, mas sim descobrir como a humanidade se move para cima na chamada cadeia de valor. O que exatamente significa se mover para cima nessa cadeia de valor no contexto da inteligência artificial? Significa que, em vez de os humanos gastarem tempo executando tarefas manuais ou gerando dados básicos na base da pirâmide, nós precisamos nos posicionar como os arquitetos e os governantes desses sistemas. É passar da execução pura para o direcionamento estratégico. Entendi. E como isso ajuda no clima? Para lidar com o paradoxo energético, a solução não virá de proibir a IA, mas de governar a eficiência dela. Em vez de cada empresa gastar o consumo energético de uma cidade inteira para treinar o seu próprio modelo do zero, o documentário propõe o compartilhamento de modelos pré-treinados. Então eles refinam o que já existe em vez de começar do zero. Exatamente, gastando muito menos energia. Além disso, envolve a realocação física maciça dessa infraestrutura. Construir data centers gigantescos em países nórdicos ou de clima ártico, onde o resfriamento pode ser feito naturalmente pelo ambiente. Usar o frio natural em vez de gastar megawatts após megawatt com ar-condicionado. Faz sentido. Mas, se nós precisamos nos tornar os arquitetos e nos mover para o topo dessa cadeia, como ficam os fundamentos da nossa sociedade? Porque essas mesmas empresas de Big Tech, com todo esse poderio computacional e energético absurdo, estão substituindo funções que antes pertenciam exclusivamente ao Estado. Isso é um fenômeno de transferência de poder muito forte. Sim, houve uma época em que o Estado era o único provedor de 3 coisas essenciais: dinheiro, identidade legal e educação. Hoje, a história mudou. A Big Tech já processa a maior parte dos pagamentos globais. A nossa identidade é frequentemente provada através de um login do Google ou da Apple. A identidade digital privatizada. E agora, essas mesmas corporações estão engolindo o setor educacional com os seus modelos de linguagem. O material defende que nós oficialmente deixamos a era da informação para trás. A diferença entre as duas eras, a da informação e a da IA, é estrutural. Na era da informação, que vivemos até bem pouco tempo atrás, a dinâmica era totalmente centrada no humano. Seres humanos geravam dados, textos, vídeos, e outros seres humanos consumiam tudo isso. A rede era só um meio de transmissão. E na era da IA? Na era da IA, estamos caminhando rapidamente para um ecossistema muito mais fechado e hermético. As inteligências artificiais começam a gerar o conteúdo bruto. E adivinha? Outras inteligências artificiais são encarregadas de consumir, resumir e ranquear esse mesmo conteúdo. O famoso looping de retroalimentação. Isso introduz um risco sistêmico, que no meio técnico é conhecido como colapso de modelo. Pense nisso
como tirar a fotocópia de uma fotocópia. Como funciona isso na prática? Se uma IA é treinada com base no vasto e caótico comportamento humano real, o desempenho dela é muito impressionante. Mas, se os dados da internet começam a ser inundados por textos sintéticos criados por IA, E as próximas gerações de algoritmos forem treinadas usando esse lixo digital? exatamente, o sistema começa a perder as nuances, as idiosincrasias e as peculiaridades que dão sentido à linguagem humana. Os erros e os vieses são amplificados repetidamente e a qualidade da resposta do sistema regride até se tornar um ruído sintético sem sentido. E esse efeito da fotocópia já está muito visível no mundo real, especialmente na educação e no mercado de trabalho. A gente olha para o ambiente acadêmico hoje e vê estudantes que não sentem mais a menor necessidade de estruturar os próprios pensamentos. Para que fazer o esforço, né? Exato. Porque sofrer semanas pesquisando, articulando uma redação complexa, se um comando no chat GPT pode gerar 5 páginas perfeitamente coerentes em 30 segundos. Mas a verdadeira catástrofe da autenticidade acontece quando esses estudantes chegam ao mercado de trabalho. O documentário traz um relato muito perturbador sobre isso. Sobre o recrutamento, imagino. Isso? Os candidatos a vagas de emprego agora usam essas grandes IAs para gerar currículos e cartas de apresentação perfeitamente otimizados. Só que esses currículos sintéticos são enviados para empresas que, adivinha, também terceirizaram o processo de recrutamento. Para outra IA. Exato. Do lado de lá, não há um ser humano lendo. Há uma outra IA do Departamento de Recursos Humanos programada para escanear e aprovar as palavras-chave. O mercado de trabalho está virando uma câmara de eco monumental. São 2 espelhos artificiais virados um para o outro. E no meio desse reflexo infinito, o talento e a autenticidade humanas se perdem. Isso levanta uma questão importante sobre a infraestrutura da nossa própria mente. Porque essa transição altera drasticamente a forma como o cérebro das novas gerações mapeia a realidade digital. É a questão da perda das metáforas, né? Exatamente. Para a geração que construiu ou popularizou os computadores pessoais, a compreensão da tecnologia exigia a criação de metáforas visuais ancoradas no mundo físico. Para entender como o computador guardava dados, nós usávamos uma área de trabalho. Organizávamos tudo em pastas de arquivos e apagávamos as informações jogando elas na lixeira. Coisas que existiam no escritório real. Isso. Essas pontes metafóricas permitiam que o usuário compreendesse, mesmo que de forma rudimentar, a arquitetura do sistema. As gerações mais novas, no entanto, que já nasceram consumindo tecnologia através de telas de toque e recomendações algorítmicas, não precisam dessas metáforas. O acesso hoje é instantâneo e sem fricção. Sim, mas o custo disso é que eles operam ferramentas incrivelmente poderosas sem a menor noção de como a infraestrutura técnica funciona. Ou de como os dados são hierarquizados. Eles não compreendem o encanamento do edifício digital onde passam o dia. E é por isso que as fontes insistem tanto que não podemos focar apenas em criar leis restritivas, as chamadas tecnologias governamentais, mas sim focar na governança das tecnologias e na literacia digital. E essa tentativa de governança se transformou num dos maiores campos de batalha globais de hoje. Sem dúvida. E com abordagens muito diferentes pelo mundo, né? Se a gente olhar para a Europa, a abordagem tem sido tentar regular tudo antes mesmo do lançamento. Mas o processo é descrito no documentário como uma bomba relógio constitucional. É muito lento. Tão lento que, no momento em que a lei é finalmente aprovada, a tecnologia já evoluiu 2 gerações. E, pior ainda, muitas dessas regras que deveriam proteger a sociedade acabam sendo redigidas a portas fechadas, são influenciadas por lobbies pesados das corporações privadas que já dominam o mercado, criando barreiras que impedem a entrada de startups e pequenas inovações. O que acaba concentrando ainda mais o poder. E, do outro lado do Atlântico, vemos o pragmatismo americano. Eles historicamente relutam em impor freios severos por medo de matar a inovação e, claro, perder a corrida e a supremacia tecnológica global. Mas existe um modelo alternativo que tenta equilibrar esses 2 extremos, e ele vem ganhando bastante destaque no Reino Unido. Trata-se da criação de sandboxes regulatórios. Caixas de areia? Pense nisso literalmente como a caixa de areia de um parquinho escolar. É um ambiente fechado, com limites claros e material macio para amortecer as quedas.
No mundo da tecnologia, os sandboxes permitem que startups e gigantes coloquem suas IAs recém-criadas para operar num ambiente simulado que imita o mundo real. Sem o perigo real. Exato, sem o risco de causar danos sistêmicos reais à economia ou de vazar dados confidenciais se algo der errado. Você coloca os desenvolvedores de software lado a lado com os legisladores dentro dessa caixa de areia. Eles observam as falhas em tempo real, testam os limites e ajustam as regras de forma colaborativa antes de lançar no mercado. Isso parece muito mais dinâmico. E o material aponta que esse modelo conseguiu acelerar lançamentos seguros em 40%, porque entende que aprisionar o código-fonte com leis inflexíveis, feitas por quem não entende de tecnologia, é inútil. Leis estáticas no mercado exponencial só servem para ser quebradas. A verdadeira governança exige transparência nos dados e literacia digital para a população. Literacia digital passa a ser uma questão de sobrevivência básica, tão importante quanto ler e escrever. Gente, é incrível a vastidão do terreno que cruzamos na nossa análise de hoje. A gente começou vendo como as nossas mentes, programadas para economizar energia, estão sendo hackeadas. Pela desinformação fluente. Isso. Exploramos o vazio existencial que nos leva a terceirizar a busca pelo transcendental para servidores de silício com IA. Debatemos o paradoxo de uma indústria que consome a energia de cidades inteiras, impulsionada pelo consumismo, mas que talvez seja a nossa única chance climática. E vimos como o mercado de trabalho pode virar uma câmara de eco vazia de currículos falsos, impressionando recrutadores falsos. O que fica claro é que compreender a inteligência artificial, de forma sistêmica, deixou de ser um debate para futuristas. É uma necessidade tática e imediata para qualquer estudante ou profissional. A era da informação acabou. Nós precisamos aprender a viver na era da IA. Com certeza. Para encerrar o programa de hoje, eu quero deixar um último pensamento. Uma das contradições mais espinhosas que as fontes deixam para nossa reflexão. Qual seria? Muitas vozes otimistas defendem que a IA poderia finalmente analisar os nossos problemas sistêmicos de forma lógica, destruindo parte da sociedade que merecem ser destruídas, como a pobreza e o racismo. Mas a grande encruzilhada é: se o ecossistema da IA é fechado e se baseia na massa de dados históricos da própria humanidade que tem vieses embutidos... Se os dados nasceram das nossas falhas. Exato. Como a gente pode confiar cegamente que a IA vai destruir os preconceitos humanos, em vez de simplesmente aprender a nossa face mais obscura e automatizar tudo isso numa escala invisível e impossível de auditar? Aquele primeiro porrete de madeira na caverna está mais poderoso do que nunca e pensa muito mais rápido do que nós. A escolha entre usar essa tecnologia para curar o planeta ou para abrir os crânios da nossa própria humanidade continua sendo puramente nossa. Até a próxima Imersão Profunda.